Olá, pessoal. Bem-vindos ao Compras Públicas na Prática, o podcast que transforma o universo das licitações em conhecimento objetivo e acessível para gestores e compradores públicos. Aqui você fica sabendo de todas as novidades a respeito desse universo, da legislação, tecnologias, plataformas e tudo mais que você precisa acompanhar sobre o assunto. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu conheço desde menino e que vai conversar com a gente a respeito de um assunto muito bacana: o papel das plataformas digitais no fortalecimento da transparência. Quem é que está aqui com a gente hoje? É o Head de Relações Institucionais do Portal de Compras Públicas, Leonardo Oliveira, que vou ler aqui, nosso Head de Produto e de Inovação do portal. É gestor empresarial, pós-graduando em licitações e compras sustentáveis, pregoeiro certificado pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Ele trabalha com governo eletrônico, gente, comigo há bem mais de 10 anos. E sempre atuou na capacitação e no atendimento técnico a entes compradores e fornecedores do Oiapoque ao Chuí. Tem uma experiência bizarra no assunto. Bem-vindo aqui, Léo, meu amigo, meu xará, meu parceiro de longa data. É um prazer estar com você aqui hoje. Prazer é meu, Léo. Satisfação estar aqui. Passaram tantas pessoas importantes por aqui já, né? Então, mais uma pessoa importante, camarada. Um privilégio estar aqui com vocês, trazendo conteúdo aí para os nossos clientes. E que bom falar sobre essa jornada aí do processo de compra pública, né? E transparência no setor público. Então, eu acho que o bate-papo vai ser bem legal. Pois é. A gente está aqui gravando uma coisa que na prática a gente conversa em ambiente pessoal, privado, há muitos anos, nos bastidores há muitos anos, né, cara? Isso aí, assim, desde o início dos anos 2000 ali, esse processo de compra pública já faz parte ali da nossa jornada, né, Léo? Então, a lei está aí desde 93, a 8666, né? E a 3.555 de 2000 trouxe aí algumas possibilidades através do pregão, na sua versão presencial. Isso. E desde aquela origem, né, ali do processo presencial, a gente já tem produto, né, para oferecer para o mercado como inovação desde aquela época. É verdade, né? E como produto pro processo eletrônico desde 2003, comecinho de 2003. Já se vão aí bons 22 anos falando de pregão eletrônico, né? Exatamente, exatamente. Bons tempos, boas memórias. Sem dúvida. Vamos começar, cara? Vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala em transparência nas compras públicas, do que exatamente que a gente está falando? Qual que é o papel da informação clara e acessível nesse contexto? Para a sociedade como um todo. Léo, transparência é um princípio que está previsto tanto lá na 8666 de 93, que foi revogado, né, como também na nova lei de licitações e contratos, que não é mais nova, né, a 14133 de 2021. Né? Então, qual que é a ideia? É a gente ter acesso claro, tempestivo e amplo acesso a todos os dados do processo de compra pública. Transparência é isso. Então, no final da jornada, é a gente conseguir olhar ali um processo que foi feito ali, né, e conseguir fiscalizar, ter acesso a entender o que foi feito em cada etapa do processo. Quando a gente olha para 14133, eu vejo com muito bons olhos, né, porque a gente tem várias novas figuras ali de transparência dentro do rito procedimental. Então, isso para a sociedade é excelente. Muito bacana. Mudou muita coisa nessa percepção, né? Não é só fazer o certo, é fazer o certo certo. Tá? Eu acho que a transparência tem um papel muito importante nisso. Né? É isso aí. Transparência do dado público, eu acho que é a ponta fundamental do que a gente faz, não só no portal de compras públicas, Léo, tem que ser aí ponta-chave para todo mundo que está nesse meio. Né? Então, o advento do processo eletrônico de compra pública trouxe isso. O acompanhamento, né? O rastreio do dado público. Então, isso para órgão de controle é essencial e eu acho que a gente vai tratar aí um pouco desse tema aí no decorrer do nosso bate-papo. Com certeza. Quando a gente fala em virtualização de processo, né, o acompanhamento das licitações para todo mundo, seja para as pessoas que estão participando do processo licitatório, seja para a sociedade, seja para órgão de controle, de fiscalização, ficou muito mais fácil, não é verdade? Mas o
que exatamente mudou? Vamos tentar entender para cada um desses perfis, para o cidadão, para o gestor público, para o partícipe do processo licitatório, como é que isso impactou no dia a dia deles? Léo, aí a minha experiência prática de acompanhar o processo de compras públicas desde ali da sua origem ali, né, do processo presencial, né? Naquela época, a gente via muito processo sendo realizado em planilhas. E hoje é um absurdo ver isso acontecer, né? Mas a gente não tinha rastreabilidade. O que era feito no processo presencial de compra pública, a gente não conseguia ter acesso. Imagine o cidadão querendo fiscalizar, querendo ter acesso a um processo que aconteceu na cidade dele. Como é que ele faria isso? Ele teria que solicitar ao órgão uma série de burocracias para poder ter acesso ao dado, e a gente nem sabia se era o dado completo. Perfeito? Até porque quando você bota numa planilha, você não consegue deixar na minúcia em que momentos que aquilo aconteceu, qual foi o formato que aquilo aconteceu. Você pode até ter a informação que está compatível com o documento, mas você perde a rastreabilidade daquilo, né? Exatamente. E a gente perde na eficiência do processo de compra pública. Então, é primordial que a gente tenha aí nesse processo de virtualização de compra pública essa rastreabilidade. Conhecer o que é feito em cada etapa do procedimento de compra pública, até para evitar erro para quem está ali operacionalizando um sistema de compra pública. Eu tenho certeza que aquele pregoeiro que realizava o processo presencial numa planilha, a chance de erro dele era muito superior ao que a gente tem hoje em processos eletrônicos de compras públicas. Por quê? Porque a gente tem padrão de comportamento dentro das plataformas, né? E o portal traz isso de uma forma bem simplificada, né? É bem intuitivo. As pessoas que passam a utilizar o portal, esse é o primeiro relato. Nossa, é intuitivo, é fácil, né? Então, a gente consegue trazer esse perfil da administração pública para um ambiente mais confortável e de segurança jurídica, sobretudo, né? Ele tem a certeza de que o que ele está fazendo dentro do sistema não vai deixar ele errar. Eu acho que é basicamente isso. Nesse ponto, Léo, até para dar um destaque maior para as pessoas entenderem o que a gente está falando aqui, quando a gente fala em tecnologia, né, e parte dessa jornada de virtualização, a gente não precisa pensar só no processo eletrônico, né? A gente já teve avanços de jornada quando a gente, lá no começo, tinha ferramentas para o processo presencial, né, que em vez de deixar aquilo acontecer numa planilha sem controle, já era um lançamento de um dado estruturado dentro de um sistema, já tinha uma série de controles e dispositivos para garantir que aquele registro estava sendo feito de forma bem tempestiva, principalmente. Exatamente, né? Léo. Assim, eu me recordo perfeitamente a época, né? O próprio Decreto Federal 3.555 lá de 2000, ele até trazia um artigo que ele falava que poderia utilizar ali recursos de tecnologia para poder fazer o processo. Uhum. E a gente já tinha isso à época, né? Então eu conseguia fazer o processo presencial com todo mundo ali na sala, né? Então o pregoeiro poderia ali cadastrar, credenciar todo mundo, verificar os envelopes, né? Viva as equipes de apoio. Exatamente. E a partir daí abrir a sessão e ir registrando dentro de um sistema eletrônico. E qual era o melhor da época? Era que tudo que o pregoeiro ia fazendo, em tempo real, a gente pegava e disponibilizava isso em ambiente web. Era presencial, mas eu tinha um controle social a partir daquele momento. Porque todo mundo passava a acompanhar o processo de compra pública dentro do nosso sistema. Mesmo presencial. Mesmo presencial. Então, assim, a gente já fala sobre inovação há muito tempo. Né? É verdade. A ideia do portal, e você fala muito isso, né, Léo? É transformar legislação em regra de negócio. Então a gente já faz isso lá desde da origem e muito bem por sinal que a gente consegue trazer a sociedade para acompanhar o processo de compra pública e isso é excelente, é controle social no final das contas. E quando a gente fala em diminuir erro, talvez as pessoas não entendam como é que isso podia acontecer, né? Vamos explicar? Vamos lá. Como funciona? O processo de compra pública, ele é regido por várias etapas, Isso. Né? E se eu furo com essas etapas, eu estou tendo um problema ali jurídico. Então Perfeito. isso pode, no órgão de controle, quando for fazer a avaliação desse procedimento no final das contas, alguma parte pode ali ser
penalizada, né? Que seja o fornecedor, que pese pode ser também aí a administração pública e o pregoeiro pagando multa, sobretudo, né? Uhum. Então, a realização dessas etapas do procedimento de compra em um ambiente controlado, ela é fundamental ali para os dois lados. Não vai permitir que a administração pública erre, muito menos o fornecedor que está ali tentando fornecer seu produto e serviço aí para a administração pública. Nessa hora também tem um troço engraçado que a gente sabe que é um dos preceitos do processo de compra pública é que o pregoeiro pode rever seus atos, pode tomar decisões, etc. Mas toda vez que ele sai do caminho normal, ele tem que se justificar, não é verdade? Perfeitamente, né? E o recurso tecnológico ele vem nesse sentido, né? Para deixar tudo rastreado, tudo registrado para possíveis auditorias de órgãos de controle no futuro. Então, eu vejo hoje como fundamental o uso da tecnologia, Léo. A gente não consegue pensar hoje em dia, pelo menos eu não consigo, tenho certeza que você ainda mais, né? Pensar compra pública sem a utilização de tecnologia. Hoje a gente já tem falado de inteligência artificial, marketplace, CPSI, que é a compra de soluções inovadoras, né? Uhum. E isso no passado, aí há 10, 20 anos atrás, a gente nem imaginava que isso poderia acontecer. Então eu vejo uma simplificação do processo de compra pública, né? Porque eu tenho tudo padronizado. Então, para o gestor público e para o fornecedor, fica tudo muito mais fácil, né, no final das contas. Nessas horas, quando alguém resolve fazer alguma coisa que está saindo da rota e ele é forçado a se justificar, né? Olha, isso aqui não seria o próximo passo. Por que isso está acontecendo, né? Então, isso aqui tem alguma coisa fora do padrão. Por que isso está acontecendo? Eu já escutei... Tenho certeza que você mais do que eu nesse ponto. Eu já escutei testemunho dizendo: eu tinha a impressão que eu tinha que fazer uma coisa, mas na hora que o sistema me pediu para justificar por que eu estava fazendo aquilo e não o outro passo, eu entendi que eu estava errado e que eu tive que dar um passinho atrás para poder fazer a coisa certa, né? Então, quando a gente bota isso dentro de uma estrutura que transforma a lei em regra de negócio, a gente facilita até a lembrança do que é para acontecer no momento certo. É isso. Né? E fora tudo isso que a gente vem falando, Léo, esse suporte técnico que a gente tem no dia a dia da operação dentro do sistema, ela é fundamental, né? Quando a gente olhava aí o contexto histórico para trás de procedimentos sendo realizados de forma presencial, sem um apoio técnico especializado, vários erros eram cometidos. Hoje, a gente tem uma série de suportes ali à disposição da administração pública e também do lado do fornecedor. Claro. Então, assim, a chance de erro, cada dia que passa, ela é mitigada, né? Porque a gente tem ali sustentação do lado da plataforma, né? Uhum. E aí a gente não deixa com que o fornecedor ou a administração pública passe por erros que poderiam ser evitados. Então a ferramenta tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque não vai deixar errar. E no que couber, no que tiver dúvida, seja o fornecedor ou a administração pública, tem um suporte técnico especializado para poder orientá-lo de forma operacional, né? Isso. É importante que isso seja dito, né, Léo? Importantíssimo. A gente tem um cuidado com relação à plataforma de compra pública, porque a nossa orientação ela tem que sempre vir da plataforma. A palavra final jurídica é do jurídico daquele órgão que toca o processo, né? Então, obviamente, a gente vai orientar de acordo com o que a legislação preconiza de aplicação no sistema, não é isso? Uhum. Mas a decisão final ali pela utilização da decisão final deve vir sempre do jurídico daquele órgão que está promovendo a licitação. Essa é uma discussão bacana, Léo, porque traz o tema que a gente fala também com frequência dentro do portal de compras públicas, que a gente é plataforma, que a gente não é doutrina, né? Porque quando a gente fala em lei, a gente está falando aí em instrução normativa, a gente está falando em regulamentação própria, a gente está falando numa série de dispositivos que não são necessariamente, aliás, que... dizer que eles não são necessariamente é pouco, que eles não são em absoluto, tá? De responsabilidade do portal de compras públicas, né? Quem cria normativos, regulamentos, instruções é quem está habilitado para fazer, certo? A gente tem um papel aí de personalização, de permitir que esse regulamento vire regra de negócio, né?
E a gente tem também a responsabilidade em fazer com que aquele conjunto de regras, daquele regulamento específico, seja aplicado da forma específica, né? Exatamente. Isso faz uma diferença brutal, né, meu amigo? Porque não sou eu que digo o que tem que acontecer. É eu que digo que aquilo que o gestor passou para a plataforma dizendo isso aqui é o que tem que acontecer, está sendo respeitado. Isso aí permite que cada um faça o processo eletrônico do jeito que ele entende que tem que acontecer. Exatamente. E eu acho que foi um dos grandes avanços do portal. Eu acho que essa questão de personalização, ela levou o portal para outro patamar. Léo, na minha opinião, hoje a gente atende diversos órgãos de diversas naturezas justamente por conta disso. Sistema S, conselhos, lei das estatais, né? Entre outros órgãos. A gente tem um produto excelente que é a chamada Pública da Agricultura Familiar, que ela foi desenvolvida ali para aplicar já benefícios, quilombola, agricultor local, regional. Então, assim, a gente tem excelentes ferramentas à disposição ali do nosso público, né? Então, eu acho que o grande diferencial do portal é isso, personalização, suporte técnico, né? E a possibilidade de desenvolver produtos que o mercado ainda não tem. Eu acho que esse é o ponto alto aí do nosso sistema de compras, né? Reforçando mais uma vez, quando a gente fala em personalização, não é uma coisa leviana, né? Sim. Tá? Não é alguém dizendo, faz isso porque eu mandei. Não. Tem um conjunto de regras, está documentado, está formalizado, tem um regulamento, né? É isso que é trazido para a plataforma. Não é uma questão do faz isso aí porque eu estou mandando. Não, existe uma regra, isso veio do jurídico de um órgão, essa regra está registrada, documentada e aplicada no sistema. Né? E validado, sobretudo, pelo nosso jurídico também. Exato. Né? Tem uma validação. Nem tudo a gente vai fazer. A gente tem uma análise, né? Se a gente entender que aquilo ali está gerando algum tipo de conflito, certamente a gente vai vetar isso aí para o órgão, né? Para que ele possa tomar ali outras providências no que couber com relação ao procedimento de compra pública. Isso é padrão portal de compras públicas, né? Perfeito. Só vai para desenvolvimento se de fato for validado pelo nosso jurídico. É isso. De forma ampla, né? De forma ampla. Afinal de contas, nessa hora, o escritório do doutor Jacobi Fernandes e Riolon tem muito trabalho com a gente, né? É isso. Aí, no qual a gente agradece demais, né? Super acessíveis. Sem dúvida. Agora, quando a gente fala em rastreabilidade de processo, vamos entrar na minúcia? O que está sendo... O que é a rastreabilidade de processo? O que a gente consegue identificar e como é que a gente consegue demonstrar que foi aquilo que aconteceu? Léo, quando um processo de compra pública é realizado, né, todos os dados, incluindo aí as pessoas cadastradas, os usuários cadastrados na base, né, as licenças que são liberadas para cada um desses perfis, isso tudo fica registrado na nossa base de dados. Né? Seja ele comprador ou fornecedor. Seja ele comprador ou o fornecedor. Né? Então, tudo que acontece nessa jornada, que seja aí da publicação do edital em ambiente do portal de compras públicas até a fase de homologação desse procedimento, tudo absolutamente fica rastreado, né? Fica configurado dentro de uma base de dados para a gente poder fazer as consultas caso seja necessário. Obviamente, a gente tem, né, uma questão de segurança bancária, né, que é dados criptografados, a gente não mostra ali quem está participando da licitação, ninguém tem acesso a isso, né? Então, à medida que o processo vai tramitando, a gente vai liberando, né, essas informações ali para quem quiser acompanhar. Então, eu só tenho acesso ao vencedor após a declaração dos arrematantes, a documentação a mesma coisa, né? Com relação à documentação, no decreto 10.024 de 2019, a gente tinha, junto com a proposta de preço, o envio já da documentação, né, que a gente não tem mais na nova lei de licitações e contratos, a 14.133. Então, na habilitação, a gente tem a possibilidade do envio da documentação pelos arrematantes, né? Então, isso tudo fica registrado, disponibilizado em ata e o melhor, né? Todas as atas do portal, sempre que você tem um documento que foi vinculado, ele fica registrado com o link dentro da ata.
Então, eu não preciso ficar procurando os documentos da participação dos fornecedores ou algum documento que o pregoeiro anexou em outros lugares. Isso vai estar contemplado na ata, que seja a ata parcial, que seja a ata final, ou nos documentos que a gente tiver a posterior, né? Como o termo de adjudicação, o termo de homologação, entre outros documentos que a ferramenta gera. Aí a gente tem uma camada grande de transparência, né? Na questão da rastreabilidade, outro ponto que eu acho que vale a pena a gente lembrar para o pessoal que usa, é que a gente consegue identificar com muita clareza, né, qual foi o usuário que fez, quando ele fez. De onde ele fez. De onde ele fez, fica bem evidente também. Ou seja, a gente gera a própria ação do usuário, alimentando a ferramenta, está gerando as informações que vão depois ser utilizadas pelos próprios órgãos de controle para ter certeza do que aconteceu ali, como é que foi que aquilo aconteceu e qual foi a dinâmica desse acontecimento, né? Então, essa permissão da gente conseguir retroagir no tempo e mostrar, olha, isso aconteceu dentro dessa ordem cronológica aqui, com essa estrutura geolocalizada aqui, facilita muito a vida de quem está atuando enquanto órgão de controle. Como resultado final, Léo, facilitar a fiscalização, o controle. Eu acho que esse é um ponto alto que a gente sempre tem que bater nessa tecla. O portal está à disposição, né? A gente tem trabalhado muito forte nisso, né? Com órgãos de controle, né? Então, sempre que um órgão de controle solicita para a gente algum dado, né? Quer fazer alguma auditoria, alguma questão nesse sentido, a gente sempre está disponível para poder auxiliar e prestar qualquer tipo de auxílio para a gente poder não trazer consequências aí para a plataforma, ou que seja para o processo, né? Porque no final das contas a gente está com um olhar para a sociedade, porque Exato. No final das contas quem é prejudicado é a sociedade. Isso pode ser feito através de uma consulta direto para a gente, ou pode ser feito direto dentro da plataforma com um recurso tecnológico bacana que eu acho que vale a pena citar, né? Nossa API de dado público permite que essas informações e esse rastreio esteja evidente para qualquer cidadão que tenha interesse em buscar esse tipo de dado, né? Então, o dado não é do portal, né, Léo? O dado é do órgão comprador em última instância e numa ótica mais ampla, ele é um dado que tem que estar aberto para a sociedade. A gente atua apenas enquanto fiel depositário do registro daquelas informações, né? Das informações propriamente ditas, que a gente mantém e garante a sobrevida, e também do processo de registro dessas informações, que são tão importantes quanto a informação propriamente dita, né? É isso. Joia! E vamos lá, a gente viu isso acontecer lá no início, no presencial, criando ferramenta eletrônica, e aí veio o processo eletrônico de disputa propriamente dita, e a gente viu um aumento gradativo e cada vez mais significativo da participação das empresas nos processos licitatórios do Oiapoque ao Chuí, né? Como é que essa ampliação da concorrência contribui tanto para o resultado quanto para a transparência desse processo? Léo, a virtualização do processo de compra pública, ela mudou o cenário de compras públicas no nosso país, né? Ela ampliou, e eu posso falar por experiência de acompanhar o dado no portal de compras públicas, né? Então, o volume de crescimento é assustador, né? Assustador. E aí, você tem até mais propriedade para falar do que eu, assim, a pandemia e o próprio decreto federal 10.024 de 2019, né, Léo? Mudou esse cenário drasticamente, né? As pessoas não poderiam estar na rua, mas eu não poderia parar a máquina pública. E aí? Até porque a máquina pública era o que estava fazendo o país não parar, né? Isso. Então, assim, a gente vivenciou isso na prática, né, Léo? Foi. E desenvolver soluções tecnológicas para poder atender a administração pública nesse sentido, para a gente foi, assim, ponto alto novamente, né? Então, a gente correu atrás para desenvolver o que precisava ser desenvolvido. A 10.024 foi desenvolvida a toque de caixa? A toque de caixa, né? E trouxe algumas inovações, como o modo disputa aberto e fechado, né? Que a gente, inclusive, vê isso hoje na nova lei de licitações e contratos, né? Então, assim, foi um avanço no nosso entendimento ali, ampliou ainda mais a participação de fornecedores, né? E outra, o Decreto Federal 10.024 de 2019 trouxe aquela obrigatoriedade para a licitação eletrônica quando tivesse recurso federal.
E aí, Léo, assim, foi um dos motivadores ali no meu entendimento, né? Para essa ampliação, para esse crescimento, né? Porque a administração pública se viu na condição de... Obrigada a fazer. Se eu tenho que licitar pregão eletrônico quando eu tenho recurso federal, mas eu não tenho a obrigatoriedade de licitar quando eu tenho recurso próprio, eu preciso me capacitar, eu preciso testar, eu preciso entender como vai funcionar quando for um recurso federal. Então, grande parte desses municípios, desses órgãos, já começaram a fazer processo eletrônico de compra pública para se adequar. Até porque recurso federal vai para todos os municípios brasileiros, né, Léo? É isso. Então, a gente viu uma expansão na publicação de processos eletrônicos de compras públicas e a ampliação também dos fornecedores que participavam daqueles processos. Isso é muito real. Essa semana agora, na última sexta-feira, Léo, a gente participou aí de um evento para fornecedores em Senador Canedo, região metropolitana ali de Goiânia, né? E a gente teve naquele espaço 350 fornecedores se capacitando para poder fornecer seus produtos e serviços para a administração pública. Quando a gente falava sobre processo eletrônico lá em 2005, com a publicação do Decreto Federal 5.450, ninguém queria saber de processo eletrônico de compra. Ninguém. A gente visitava a prefeitura e falava assim, enquanto não for obrigatório, eu vou utilizar processo presencial, porque eu quero fomentar o meu comércio local, se eu fizer processo eletrônico vai vir empresa de fora. E a gente sabe, porque sabe que isso não é uma verdade, né? Existe legislação que beneficia, né, empresas... Desde 2006. 2006, Lei Complementar 123, né? Posterior à Lei 147, né? Então isso aí traz... já em 2009, não é isso? 2014. Eita. Não estou com certeza não. Podia jurar que era 2009, mas eu posso estar errado. Depois a gente confirma. Mas enfim, a ideia é trazer mecanismos para poder fomentar a participação do comércio local. E a gente tem aí Decreto 8.538 de 2015, que também vem nesse sentido, né? A gente tem a possibilidade de cotas reservadas de até 25% para a participação de empresas de pequeno porte, não é isso? Isso. E isso tudo voltado a um sistema eletrônico, ao portal de compras públicas, que hoje dispõe de todos esses recursos. Então, a aplicação automatizada de Lei Complementar 123, a aplicação do Decreto 8.538 para conversão cota reservada, ali, até 25% para empresas de pequeno porte. A ferramenta faz, inclusive, equalização de valores. Então, se você tem um fornecedor de pequeno porte vencendo a cota principal e a cota reservada, o próprio sistema converge, e é o que a legislação preconiza, para o menor valor. Então, olha o benefício disso para a administração pública. O portal é o braço tecnológico para poder fazer com que a administração pública consiga fazer os seus processos de uma forma bem tranquila, né? Então, foram desenvolvimentos realizados no passado, assim que essas legislações foram saindo, né? Que colaborou com a utilização do processo eletrônico de compra pública. Hoje a gente bate muito forte nessa tecla de que existe regulamento, né? Existe a possibilidade de benefício para a empresa que quer participar, para a empresa local, né? Para o pequeno. E aí a gente tem outros recursos do portal, como a dispensa. Pois é. Eu tenho um produto gratuito que é para o fornecedor, que foi pensado para o fornecedor. Imagina aquele cara que quer, o senador Canedo, que eu acabei de mencionar, ele quer participar de uma licitação, não sabe por onde começar. Ele pode começar por uma dispensa pequenininha, né? Aliás, é bacana a gente ressaltar nisso, né? Que de vez em quando alguém questiona essa questão do, é pago. Tem um pedaço que é pago, mas tem muita coisa que não é, né? E a gente tem uma preocupação muito grande em manter justiça nessas horas, né? Beneficiar o pequeno, facilitar o acesso do pequeno, né? Então, se puder dar uma pincelada a respeito desses momentos de gratuidade, como é que eles acontecem, o que é gratuito, o que não é, era bacana para o pessoal entender. Legal, Léo. A gente tem um cuidado muito grande com o comércio local, né? Tanto é verdade que a gente vem desenvolvendo eventos específicos para esse público, que é o Venda Mais, né? Para trazer luz sobre como funciona uma ferramenta de compras públicas, como funciona a legislação, em que momento eu posso participar, quais são os documentos que eu preciso ter para poder participar de um processo de compra pública, né? Então eu entendo como a dispensa, que é gratuito no portal, como essa porta de entrada, mas eu não tenho só ela.
eu tenho a chamada pública da agricultura familiar. Imagina a primeira fase do credenciamento. A primeira fase do credenciamento, né? A chamada pública da agricultura familiar, imagina aquele agricultor do interior que quer participar ali de fornecimento de hortifruti granjeiro para uma prefeitura pequena. Né? A gente não vislumbra ele entrando em um ambiente complexo, pagando, né, para poder participar. Ele tem que participar de forma gratuita, porque são processos de pequena monta, pequeno valor, né? Então, exato, a gente entende que é porta de entrada para ele. Então, a gente tem a dispensa eletrônica, Léo, de forma gratuita, o credenciamento que você mencionou também de forma gratuita, né, chamada pública da agricultura familiar, e os processos presenciais que ainda existem no portal, né? Então, se ele quiser cadastrar um resultado de um processo presencial, ele consegue fazer isso aí sem gerar um custo para o fornecedor. E dentro desse ponto aí, Léo, é bacana até ressaltar isso, que a gente faz o presencial, inclusive, da 14133, né? Tá? Eu adoro citar como exemplo os primeiros que a gente fez disso, que foram lá em Juiz de Fora, né? Teve evento hoje, né, em Juiz de Fora de manhã. Foi uma pena que eu não tenha podido participar, mas a equipe a gente estava bem representado. E até a concorrência de forma presencial tem, né? Se você consegue justificar e cumprir o rito presencial de acordo com a 14133, o processo presencial continua acontecendo, né? E a gente sabe que tem alguns cenários que ele faz sentido. Tudo bem que esses cenários vão diminuindo a cada dia mais, né? Exato. Mas ainda existe e a gente tem que trazer essa possibilidade dentro do nosso produto. Então, claro, plenamente viável e tem que ter. Falando sobre o lado pago, né, Léo, a gente tem aí o pregão, a concorrência, o leilão eletrônico, né? Então, são as possibilidades que a gente tem com um pacote de assinatura, que inclusive ata de registro de preço, né? A nova lei de licitações traz essa possibilidade do pagamento por processo, que o portal sempre teve, né? No primeiro dia que houve lá a decisão para cobrar... Publicaram num dia, a gente começou a receber esse modelo no dia seguinte, né? Exatamente. Então, quando houve a possibilidade de se cobrar, né, por processo, a gente ali já estava fazendo também, né? E as assinaturas, né? Que é o mesmo modelo de outros sistemas, né, que a gente tem no mercado ali, né? Eu não tenho problema de dizer isso não, e eu duvido que eles vão achar ruim, Léo. Essa inspiração veio do Banco do Brasil, do modelo que a gente entendeu se o Banco do Brasil estava fazendo, é porque aquilo ali estava validado por mais gente, né? Alguém não estava fazendo uma coisa fora do rumo. E o que a gente entendeu? Que às vezes que cobrava da administração pública e às vezes cobrava do fornecedor, a gente tirou a administração pública do universo. Não tem dinheiro direto da administração pública para o portal. E dentro do fornecedor, a cobrança era feita por senha. Por quê, né? Porque às vezes você tem que participar de mais de um processo e vai precisar de 2 senhas. Para que você vai pagar 2 vezes? Não, a gente sempre cobrou por CNPJ, né? Então, permitindo que até quando precisava gastar, que fosse o gasto mais adequado para essa realidade possível no dia a dia do fornecedor. Isso aí, podendo participar de quantas licitações quiser dentro daquele período contratado, que é uma vantagem para quem participa de licitação. Então, assim, a gente não tem limitação para usuários, né? Uhum. E ele pode cadastrar vários usuários dentro do time dele, daquele CNPJ, e participar de quantas licitações ele quiser dentro daquele período contratado. Para botar quantas licitações ele quiser em contexto, Léo, não sei se você tem esse dado, mas eu vou trazer um que é a base do portal. São aproximadamente 250 mil itens de disputa única todos os meses dentro da plataforma. Essa é a média, tem mês que passa bem mais do que isso. Esse último abril, cá entre nós, bem dentro dessa média do pegar limites e ultrapassá-los, né? Mas essa é a média, e é um número muito expressivo e tá tudo isso dentro, lógico, ninguém vai participar de tudo, mas poderia, né? Então, quando você para pensar, não é um número expressivo, né? Para ilustrar, pessoal, o nosso preço mais caro, tá? Que é a nossa assinatura somente mensal, dentro do intervalo de 30 dias. Você pode contratar mensal ou anual, e o anual, quando você joga isso para o custo mês a mês, esse número despenca, é de R$ 155 hoje. Então, se dividir um número pelo outro, a gente está falando em infração pequena de centavo por possibilidade de disputa que a gente está tratando dentro da plataforma. Isso aí. Vamos seguir um pouquinho, Léo? Vamos lá.
Vamos lá. Esse processo de virtualização, ele também afeta muito a divulgação das oportunidades, né, dos documentos públicos, desde o edital até as atas os termos de adjudicação, homologação, etc., né? Como é que essa divulgação desses documentos públicos gera impacto tanto para a participação quanto para a fiscalização e no controle externo dos processos licitatórios? Léo, das grandes vantagens que eu vi na 14133 é a centralização de todas as informações em um ambiente só, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Justo. Independente da plataforma onde se faça o processo de compra pública, a gente vai ter esse acompanhamento dentro do PNCP, né? Então, a geração desses artefatos, a geração desses documentos, eles são importantíssimos para controle social, sobretudo como a gente já vem falando aqui no nosso contexto, né? Então, dentro do PNCP, hoje a gente pode acompanhar basicamente o processo ponta a ponta. A gente tem desde o PCA, o Plano de Contratação Anual. Imagine só isso há 10 anos atrás. Até a última liquidação. Olha só, Léo, eu estou sabendo que a administração pública vai comprar no ano seguinte. Olha o nível de governança que a gente está chegando, né? Isso. Então, dentro do PNCP, a gente consegue ver editais, consegue ver todos os documentos ali, inclusive o contrato, tudo dentro de um ambiente só. Então, eu vejo com muito bons olhos a criação desse ambiente, Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu sei que muito mais está por vir, eu acho que a tendência é crescer esse ambiente, né? Mas, assim, o que a gente já consegue pesquisar hoje já traz excelentes resultados para controle, para acompanhamento do que se faz ali de processo de compra pública, né? Então, imagine só, né? Eu acompanhar um processo que acontece no Banco do Brasil dentro do PNCP, ou que acontece no Compras Gov dentro do PNCP, ou no portal de compras públicas, né? Então, isso tudo está dentro do mesmo ambiente, e isso é excelente. Eu acho que a sociedade ganha, né, no final das contas. Antes do PNCP, cada órgão tinha sua própria plataforma adotada e essa informação estava lá, né? Isso, evidentemente, que o Portal de Compras Públicas é uma dessas plataformas, né? E a gente sempre prezou muito pela questão da transparência e a disponibilidade desses dados também, né? Podia falar um pouquinho disso? Léo, é até engraçado, né? Hoje é muito fácil procurar processo dentro da estrutura do portal, né? Você não precisa de WASG, você não precisa de absolutamente nada. Se você tiver o número do processo e o nome do órgão, você consegue, na página inicial do portal mesmo, através da busca, localizar os processos daquele ente. E se só tiver o nome do órgão aí atrás, ainda vai achar todos também. Os processos Exato. daquele órgão, né? A gente também tem a possibilidade de desenvolver a chave, né, para o órgão consumir isso dentro do site dele. Então, ele publica o processo no portal e com aquela chave ele consegue trazer todos os processos que ele vem publicando, né? Isso é um facilitador, inclusive, para a administração pública, né? E fato a gente consegue dentro da estrutura do portal, e aí parabéns para a equipe de usabilidade do portal que conseguiu desenvolver um ambiente muito equalizado. Aí isso é questão de elogio, inclusive na nossa estrutura de atendimento, né, Léo? Quando eu olho para a tela de pesquisa do portal, eu tenho acesso claro a tudo que está acontecendo em tempo real. Então eu tenho todo o detalhamento do processo, com prazos, quem está tocando esse processo, né? Quem é a autoridade competente vinculado. A gente consegue ver a questão ali de impugnação, dúvidas, esclarecimentos, né? A possibilidade, inclusive, de através do próprio site do portal, mandar, né, o pedido de impugnação e de esclarecimento sem ter cadastro no sistema. Isso é uma possibilidade. Não precisa estar logado, né? E é transparência, que é o que a gente está tratando aqui. Eu não preciso estar logado para poder mandar esclarecimentos e impugnações. E isso é excelente, novamente, para a sociedade que passa a acompanhar, né? Então, a gente tem um sistema muito bem equalizado. Todos os documentos aparecem na tela do processo. Então, à medida que o processo vai tramitando, os documentos vão aparecendo em ambiente público para consulta em tempo real, né? E todo o histórico de valores, chat, tudo isso aparece dentro de um sistema muito simples. Então, a gente já tentou fazer buscas de processo em outras plataformas de compras e foi uma dificuldade, porque a gente não conseguia nem achar o órgão dentro do sistema que deveria ser transparente, né? Então, você que está em casa aí, que acompanha o portal de compras públicas, faça o teste, ou que tem interesse em conhecer um pouco mais a nossa solução, né?
procure um processo dentro do portal e depois você avisa pra gente se foi difícil ou se foi simples de localizar esse processo dentro do portal, né? Joia. Já que você aproveitou para falar direto com quem está em casa, eu vou fazer isso também no momento mais merchan um pouquinho, tá, pessoal? A gente, dentro do Portal de Compras Públicas, já há vários anos faz um evento que vai estar agora na 2ª edição presencial, que é a nossa 8ª edição do Grandes Nomes em Compras Públicas, do GNCP. Então, se esse é um tema que te interessou, se o assunto transparência, inovação e controle nas contratações públicas é uma coisa que mexeu com você, que você entende que precisa acompanhar esse tema mais de perto, o 8º Grandes Nomes em Compras Públicas, GNCP, é para você e ele já tem data marcada e eu tenho certeza que ele promete ser um ponto de encontro de altíssimo nível dos profissionais que estão hoje liderando essa transformação no que é a compra pública dentro do território brasileiro. Reserva aí na sua agenda dias 2 e 3 de outubro de 2025 em Porto Alegre. Vai ser mais uma edição histórica, reunindo os maiores especialistas brasileiros e autoridades de diversas esferas para discutir tendências, regras, desafios e inovação. Porque, pessoal, a lei, a 14133, né, que a gente até outro dia chamava de nova lei de licitações. Vamos tirar o nova da conversa, amigos, porque ela já está com mais de 4 anos. Se fosse uma criancinha, já estava andando de bicicleta, andando faz tempo. Tá? Então, é uma coisa que já é uma realidade. E você, que é interessado no tema, ou que é agente público que atua nesse segmento, está aqui de antemão convidado a participar conosco. Os ingressos já estão disponíveis, vocês podem aqui buscar no descritivo desse vídeo no YouTube, você vai encontrar os links para poder fazer essa inscrição. Garanta lá a sua vaga, vem participar conosco, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Voltando aqui, agora que o momento jabá acabou. Saudade da 7ª edição em João Pessoa, que foi excelente, né? Eu acho que foi um marco. Pra gente foi. Assim, eu acho que quase 1000 pessoas em participação, né? Então, foi excelente, um momento único. E dois ministros do Tribunal de Contas, vários conselheiros de tribunais de contas estaduais do Brasil afora, né? Grandes nomes, autoridades, especialistas. Foi realmente muito bacana. Foi excelente. É isso, vamos em frente aqui dentro. Léo, a gente está falando de um assunto que na linha do tempo aí já tem mais de 23 anos. Não é uma jornada fácil, não é uma jornada sem resistência, né? Foi um processo. Você ainda vê resistência em algumas esferas nesse processo de adoção de soluções que são integralmente digitais? Léo, ainda vejo, sim. Quando a gente roda o país aí desenvolvendo capacitação, né, levando o Conexão Portal na Prática, que é o nosso evento para administração pública, e também o Venda Mais, que é o evento para fornecedores, né, a gente ainda se depara com alguns contextos conflituosos, né? Se a gente fosse trazer ali três principais pilares aí de dificuldade, quando a gente fala de utilização aí da lei, né, dessa sensibilização, dessa conversão aí de processos presenciais para processos eletrônicos de compra pública, eu poderia trazer a questão cultural, Léo. Assim, aquela cultura do processo presencial de compra pública ainda, né, de será que eu posso fazer isso, até onde eu posso ir, né? Obviamente, por força de lei, agora todo mundo tem que convergir para isso, para o processo eletrônico. Cada dia mais a gente vai ver essa simplificação do processo de compra pública, né? Mas eu ainda entendo um pilar conflituoso ali, a questão cultural. Em algumas regiões do país, todo mundo quer, todo mundo fomenta o processo de compra pública eletrônico. Em outras regiões do nosso país, a gente ainda encontra algumas dificuldades, né? Mais resistência, né? Mais resistência. O segundo pilar que eu poderia trazer, Léo, é a questão da capacitação, como eu acabei de mencionar anteriormente, com os eventos que a gente faz, né? O gestor público ele tem que olhar para isso. Isso existe previsão na 14133 de capacitação ali para o gestor. Ele precisa olhar para isso, né? E o Portal de Compras Públicas vem desenvolvendo o seu papel na condição de formador, né?
Então a gente traz tanto ali... de comprador quanto de fornecedor e de forma gratuita. Exatamente. Isso aí é ponto-chave no portal de compras públicas. Realização de eventos regionais que sejam gratuitos para trazer a possibilidade de capacitação para quem está ali naquela região. Então a gente vai em um município, desenvolve um trabalho e convida ali a região para poder estar junto conosco para debater temas relevantes da 14133, obviamente, né? Então, esse trabalho até ganhou escala agora com a capacitação para fornecedor. Verdade. Então, eu falo para o gestor que eu não estou aqui só capacitando a sua equipe, né? Os seus servidores. A gente está desenvolvendo um trabalho de capacitação também com o seu comércio local, que aí entra o Venda Mais, que é um excelente produto, né, que a gente vem trazendo ali detalhadamente o que o fornecedor local precisa para fornecer para aquela administração pública que está ali, para o dinheiro circular dentro do mesmo ambiente. Né? E não importa o tamanho desse fornecedor, né? Porque a gente tem uma preocupação grande em atender e permitir que, inclusive, o menorzinho fornecedor do segmento mais simples que tenha consiga participar disso e até por conta dos modelos adotados, de forma gratuita também, né, cara? Porque na dispensa não faz sentido nenhum a gente cobrar, seja lá o que for, em valores que são muito pequenos, né? Então, e a gente sempre teve essa preocupação, não é de hoje, não é da 14133, isso já vinha de antes, né? Então, isso é parte de uma jornada mais longa aí e que eu sei que gera impacto, tá? Porque a gente vê gente todo dia participando de processo eletrônico do Oiapoque ao Chuí, tá? E gerando possibilidade de negócio nova, gerando literalmente transferência de riqueza de forma objetiva para quem mais precisa, para aquele pequenininho, para aquele cara que está ali precisando se reinventar ou descobrir uma alternativa para sua própria vida, né? E trazer esse gatilho, né, Léo? De falar assim, cara, existe a possibilidade de você vender para o governo. Que eles muitas vezes não acreditam, desconhecem. Né? Ou então, de fato, cara, não é para mim, a minha empresa é pequena, só quem ganha é empresa de grande porte. Esse é o discurso padrão que a gente ouve desde sempre, né, Léo? Mas esse trabalho do Venda Mais, ele vai muito nesse contexto. Acredite, vai dar certo. E a gente tem vários relatos aí de pessoas que passaram pelo Venda Mais, né, e que conseguiram ter sucesso. Em Senador Canedo mesmo, a gente teve depoimento, inclusive está nas nossas redes sociais. O Thiago participou da primeira dispensa dele e ele ganhou a primeira dispensa que ele participou. De primeira? De primeira. Olha de primeira. Só. Então, você que quer navegar, né, nesse oceano de oportunidades, e não é demagogia, né, Léo? Assim, existem várias oportunidades para o seu negócio. Né? Eu não sei qual é o seu negócio, mas tem oportunidade para quase totalidade deles, né? Isso. É muito raro encontrar alguma coisa que você vira e fala, o governo não consome isso aqui. É isso aí. E tratando o último pilar, para não me perder aqui nos pontos, Léo, a gente precisa ter uma preocupação muito grande com a estrutura organizacional ali daquele órgão. Tá? Ainda é uma dificuldade. Quem acompanha, quem faz o processo de planejamento, quem faz e acompanha o procedimento da fase externa do procedimento de compra pública, né? Seleção do fornecedor. A seleção de fornecedores e quem faz a gestão e fiscalização do contrato. Então isso ainda é uma barreira dentro da administração pública, sobretudo nos municípios menores. Claro. Porque quando a gente vai olhar a 14133, né, algumas pessoas sempre estão com aquele óculos do governo federal. E ali funciona de uma forma muito bonita, né, Léo? Mas quando a gente vai, de fato, para a ponta, que tem que pegar um carro, viajar, visitar um município pequeno, né, para poder fazer implantação de processo de compra pública eletrônico, a gente se depara com uma série de desafios. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar e é um dos pontos que eu entendo como um dificultador ainda quando a gente tem esse olhar na esfera municipal. Cada órgão ter a estrutura suficiente para tratar e cumprir o princípio da segregação de função, né? E nesse ponto aí eu aproveito para destacar um ponto, que os órgãos têm que fazer isso, mas eles podem desenhar dentro dos seus próprios regulamentos como é que eles estão tratando essa segregação de função. Né? Não precisa ser o modelo do governo federal, que aliás é um ótimo modelo, mas precisa ter o tamanho do governo federal para funcionar. Eles podem
ter uma leitura mais particular disso, desde que esteja devidamente regulamentado. O que você não pode é ter uma pessoa que faz o planejamento da contratação fazer a fase externa, né? Ou faz a fase externa e fiscalização de contrato. Mas você tem estruturas que elas podem ser dimensionadas, né? Eu entendo que elas só não podem ser sequenciadas. Exatamente. E é um cuidado e é um desafio ainda quando a gente fala de administração pública municipal, Léo. Em algumas regiões é bem sério. É sério isso aí. Eu acho que a gente tem que ter um olhar ainda mais apurado para esses municípios menores, né? E é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, aqui no Portal de Compras Públicas. E nessas horas, quando a gente fala em fornecedor, não é só ganhar do processo licitatório, né? É orientar para essa pessoa o que ela tem que fazer, além de simplesmente ganhar e entregar, para poder chegar no objetivo que o empresário quer, que é receber, né? Que afinal de contas, tá? É um direito adquirido nesse momento, né? Tem que cumprir com a obrigação do edital, mas uma vez cumprida com a obrigação do edital, é direito ver o seu esforço recompensado, né? E isso tem um processo burocrático por trás, isso não é diferente de vender para a administração pública, e a gente ajuda até nesse entender dessas obrigações, desses passos, de como fazer para ganhar e depois receber. Exatamente, é isso. Exatamente o que a gente traz aí no Venda Mais e também no Conexão Portal na Prática. Show. Vamos lá. Quando a gente fala aqui em transparência de informações, não é só publicar dado, né? É garantir que esses dados sejam compreensíveis. A pessoa tem que ver um documento e entender o que está escrito ali. Podia falar um pouquinho disso? Como é que as plataformas como o Portal de Compras Públicas podem ajudar a traduzir essas informações em algo que faça sentido e que empodere quem fiscaliza e quem está querendo entender o que aconteceu num processo eletrônico? Léo, a gente precisa ter uma linguagem muito clara no que se faz, né? E aí a gente estava até falando agora há pouco sobre isso, né? Você entra no portal de compra pública, você tem uma série de dificuldades para poder encontrar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dado, né? Então, essa linguagem clara, acesso simplificado à informação, eu acho que ela é ponto fundamental para toda e qualquer plataforma de mercado. E a gente não vê isso acontecendo no dia a dia da operação, né? Uhum. Então a gente precisa ter os dados organizados, ter acesso simplificado para achar qualquer informação que a gente tenha aquela necessidade de buscar, né? Vou te dar um exemplo. Eu quero participar de uma licitação de fornecimento de gás de cozinha. Tem uma empresa de gás de cozinha e quero participar desse processo. Como fazer? Como achar essa oportunidade? Então, hoje, se eu entro no portal de compras públicas, eu consigo, de forma simples, colocar o objeto, localizar as oportunidades, consigo, inclusive, verificar quais são os processos que têm baixa participação, que esse é também um diferencial do portal de compras públicas, né? Então, são mecanismos que se tem ali para a gente tornar o dado acessível, né? E aí, sim, conseguir, inclusive, participar, né, que é a participação cidadã que a gente sempre fala muito, né, com impugnação, com esclarecimento, fazer parte daquele processo de compra pública, né? Eu tenho um exemplo muito claro que eu sempre dou quando eu estou rodando aí o país. Eu tenho família no interior, né? Justo. Ano passado o meu primo ele foi atropelado e teve que ter o primeiro atendimento, Léo, com a rede de saúde daquela localidade, né? Que, inclusive, é cliente portal de compras públicas. Então, ele foi super bem atendido e foi ali deslocado para a capital para poder fazer um atendimento, porque era complexo, o município ali não fazia na época, né? E aí eu tive a curiosidade de entrar no portal de compras públicas para ver o que a administração pública estava adquirindo. Ambulância, insumos hospitalares, os medicamentos, maquinário, ou seja, isso é política pública na veia, Léo. Então a gente vê que o portal está colaborando, né, com aquele gestor público que está pensando o município. Ele está pensando na população daquele município, né? Exatamente. E que bom, e a felicidade que eu tive de olhar de forma prática e saber que o meu trabalho, o nosso trabalho, beneficiou o atendimento de um familiar. Olha só. Né? Então, olha que contexto... Não é uma coisa abstrata, né? Não a gente e nunca será, né, Léo? Materializar isso. A gente, quando trabalha com plataforma de compra pública, algumas pessoas têm uma dificuldade de
perceber a aplicação prática, né? O desdobramento disso de forma prática. E a gente aqui consegue ver isso de forma clara, né? A gente vê os insumos chegando, a aplicação no município, asfalto, sinalização, né? E a gente tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui de processos bem-sucedidos, né? Que geraram economia. Numa cidade do interior. Mesmo numa cidade de interior com uma população pequena. Você quer dar nome aos bois? Posso. Um abraço aí, inclusive, à Prefeitura de Souza, na Paraíba. A minha família, parte dela reside lá. E é um orgulho ter a Prefeitura de Souza aí para todo mundo que acompanha da Paraíba aí as nossas atividades, né? Ter aí a Prefeitura de Souza como um cliente portal de compras públicas. E é muito legal ver esse avanço da cidade. Obviamente tem que ter um gestor por trás pensando, claro, né, Léo? Sempre tem que ter. A ferramenta não vai fazer nada sozinho. A gente está aqui como um ponto de apoio. Novamente, um braço tecnológico para que ele possa aplicar as políticas públicas de fato. Então, assim, para a gente é excelente ver que a gente está, de forma indireta, né, ajudando ali a sociedade. Muito bacana ver isso acontecendo aí. Parabéns para Souza, na Paraíba. Esse município eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, não. Conheço vários ao longo do país, mas Souza eu ainda não tive chance de visitar. Quem sabe uma hora. É quente, bem quente. Faz parte. Léo, vamos lá. E quando você olha para o futuro, como é que você enxerga a evolução das compras digitais no fortalecimento de tudo isso que a gente está falando, da política pública, da transparência, da governança? Como é que você vê o caminho que a gente ainda tem pela frente e o que você entende que a gente ainda tem que trilhar nesse caminho para a gente conseguir mais eficiência e uma participação social ainda mais ativa e qualificada nesses processos? Léo, quando eu olho o contexto histórico inteiro, né, eu venho acompanhando ali a simplificação do processo de compra pública, né? Se a gente pega lá de 93 para cá, a gente vê isso acontecendo de forma prática, né? O próprio pregão trouxe essa simplificação do processo de compra pública, né? Tornou mais fácil, sim, a dispensa ainda mais, né? E a gente está trilhando um caminho ainda melhor ou mais assertivo nessa simplificação. Aí hoje a gente já está tratando marketplace, né? Entre outras novidades que estão aí, que vão surgir, né? O CPSI mesmo que eu acabei de mencionar anteriormente, né? É uma inovação. Olha que legal, né, Léo? Eu tenho a administração pública conversando com startups para procurar a solução de desafios que ninguém tem. Imagina, eu tenho um problema. Qual é o problema que você quer resolver? Me ajuda, fornecedor, vem cá. Vamos conversar aqui, vamos elaborar um edital, vamos publicar, vamos ver como é que essas startups podem participar com a gente para suprir uma necessidade, suprir um desafio que a gente tem e que a gente tem que entregar um resultado para a sociedade. Então, assim, eu vejo tanto esse lado da simplificação, né, do processo de compra pública, como também vejo, né, as plataformas auxiliando cada vez mais os atores do processo de compra pública. E aí eu posso te falar da IA de forma ampla, né? Imagine a geração dos artefatos, isso a gente já tem visto na prática, né, Léo? A geração dos artefatos com IA, né? Então eu posso gerar um ETP, matriz de risco, até gerar um próprio edital, né, através de inteligência artificial. Então isso é um caminho sem volta. Então eu vejo esse caminho acontecendo de uma forma bem orgânica, inclusive, né? E aí, novamente falando, qual é o desafio? Cabe ao gestor público procurar capacitação. Sem capacitação, Léo, a gente não consegue avançar. Então, para nada no planeta. Exatamente. Por mais que eu tenha um sistema que seja extremamente simples, acessível, se o gestor e o fornecedor também não procurar capacitação, a gente não vai conseguir avançar. Porque só o recurso tecnológico, e a gente pode pegar celular mesmo, né? Alguns são intuitivos, o cara vai conseguir fazer ali, outros que tem um fluxo maior, ele vai precisar ler o manual de instruções, não é isso? É verdade. Então, é ideal que ele se capacite para poder trazer ali e operar o sistema de uma forma bem tranquila e bem orgânica, né? Espetacular. Léo, é bem isso mesmo. Obrigado aqui pela sua presença. Eu acho que foi um papo bacana. Acho que pela primeira vez em muito tempo eu vou conseguir me manter dentro da grade de 60 minutos que a gente tinha planejado para isso. Eu viro e mexe, eu estouro essa linha de tempo aí. Mas eu acho que a gente deu um recado bem bacana.
Para encerrar, você queria deixar algum comentário para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente, te agradecer pela parceria de sempre. É muito legal trabalhar no portal de compras públicas, Léo. Pra gente é uma honra, para todo mundo que trabalha no portal sabe que é um ambiente excelente de trabalhar. Eu também acho, viu, pessoal? Porque eu também trabalho lá. Muito! É excelente. E a gente consegue refletir isso para quem está na ponta, né? Para quem está precisando consumir os nossos produtos. E para você que está em casa, para você que precisa se capacitar, que quer conhecer um pouco mais sobre a estrutura do portal, o que a gente tem de serviço, faça contato conosco, né? A gente tem uma equipe de RI, eu tenho certeza que na sua região a gente tem um representante local que consegue te auxiliar. Entre em contato com a nossa central de atendimento, que vai ser um prazer enorme te atender e falar um pouco mais sobre compras públicas. Léo, muito obrigado pela disponibilidade de tempo em me receber. Eu que agradeço aqui você separar tua janela de tempo, uma janela no seu tempo tão concorrido, viajando pelo Brasil afora, para poder falar com a gente numa outra mídia, num outro tipo de público. Valeu demais, Léo. Obrigado, valeu.